Olá, meu nome é Euclides Lourenço Schuma, sou desenvolvedor com certificação MCPD da Microsoft e nessa videoaula começarei o nosso curso de JavaScript. Nessa videoaula vamos dar uma abordagem ampla do que é o JavaScript, como ele funciona e a sua história. Ok? Bom, o JavaScript é uma linguagem de programação interpretada e, para quem não sabe, existem duas categorias de linguagens de programação. As linguagens de programação interpretadas, como o JavaScript, e as linguagens de programação compiladas, como, por exemplo, o C++. Ok? Existem dezenas de outros exemplos, tanto para interpretadas como para compiladas. E cada uma aí das categorias tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem das linguagens de programação interpretadas como JavaScript é que elas podem se alterarem elas mesmas. Por exemplo, né? Enquanto que as linguagens de programação compiladas são geralmente mais rápidas que as linguagens de programação interpretadas. Ok? Mas, continuando aí no JavaScript, a linguagem JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, que foi inicialmente implementada como parte dos navegadores web para que os scripts em JavaScript pudessem ser executados no lado do cliente, né? Ou seja, no navegador. E, desse modo, os navegadores web e os usuários pudessem interagir, né, um com o outro sem a necessidade do servidor. O que eu quero dizer? Né? Quero dizer que o JavaScript ele foi feito inicialmente para ser executado aqui, no browser, tá? E não no servidor web, que é a máquina que está distante, onde, por exemplo, está a página HTML do site. Não, o JavaScript ele é para ser executado diretamente nos navegadores, ok? Ao contrário, por exemplo, das linguagens aí ASP.NET ou PHP, que são executadas no servidor web, tá? Bom, o JavaScript, desse modo, ele pode controlar aí os navegadores web, né? Por exemplo, ele pode controlar aí o Firefox, o Internet Explorer, o Google Chrome e alterar aí o conteúdo dos documentos, né? Da página do site aqui, por exemplo. E também ele pode realizar aí comunicações assíncronas com o servidor, tá? Que os sites mais recentes, por exemplo, já utilizam aí essa comunicação assíncrona, tá? Entre o JavaScript e o servidor, ok? Bom, o JavaScript é atualmente a principal linguagem para a programação do lado do cliente para os navegadores web. Então vocês, quem acompanha aí programação web, já deve ter visto aí, né, falar do JavaScript, com certeza, tá? E ela é a principal linguagem de programação para o lado do cliente, né? Ou seja, no browser, ok? E não no servidor. Ela se tornou meio que padrão para os desenvolvedores web, ok? Quando você quer fazer qualquer alteração aí do lado do cliente, você provavelmente vai usar aí JavaScript ou alguma biblioteca baseada em JavaScript, tá? Uma biblioteca, um framework baseado em JavaScript. Entre as características técnicas do JavaScript, temos que o JavaScript é uma linguagem de script, né? Aí está o nome, JavaScript, com orientação a objetos, baseada em protótipos.
Ela também possui aí uma tipagem fraca e dinâmica e funções de primeira classe. O JavaScript também possui suporte à programação funcional e apresenta aí recursos como fechamentos e funções de alta ordem. Ok? Não se preocupem, vamos ver tudo isso com detalhes nas próximas videoaulas. Ok? Só estou salientando as principais características técnicas do JavaScript aqui. Ok? Vocês devem estarem se perguntando por que eu estou nesse site aqui, né? Meio estranho aqui, o www.ecma-international.org. E isso a gente vai ver agora na história do JavaScript. Bom, o JavaScript foi originalmente desenvolvido pela Netscape, né? Quem não lembra lá do navegador Netscape, né? Do farolzinho que tinha, ok? Bastante famoso aí no início da web aí, ok? Quando digo início da web, estou dizendo da web aberta ao público, ok? E ele inicialmente, o JavaScript tinha o nome de Mocha. E só depois que ele teve o seu nome mudado para LiveScript e, finalmente, para JavaScript. O LiveScript foi o nome oficial da linguagem JavaScript quando ela foi lançada pela primeira vez na versão beta do navegador Netscape 2, em setembro de 95. Ok? Mas em seguida, ele teve seu nome mudado para JavaScript na versão 2.0b3 do Netscape, que utilizou esse nome como uma jogada de marketing, se aproveitando do sucesso e popularidade da recém-lançada aí, linguagem Java da Sun Microsystems. Ou seja, o JavaScript e Java, na verdade, não tem nada a ver um com o outro. Foi apenas uma pura jogada de marketing aí da Netscape para lançar a linguagem JavaScript. Ok? Já aqui tem um nome muito mais forte, né? Está ligado à linguagem Java da Sun, que era uma linguagem muito aguardada aí por todos os desenvolvedores. Ok? Em novembro de 96, a Netscape anunciou que tinha submetido o JavaScript para a ECMA International como candidata a padrão industrial, e o trabalho subsequente resultou na versão padronizada chamada ECMA Script. Então, o nome do JavaScript, na verdade, é ECMA Script. E esse site aqui, ECMA International, tá? Esse grupo aqui, ok? É uma instituição que cuida aí de certos padrões, tá? E um deles é da linguagem de programação ECMA Script, conhecida como JavaScript, tá? Então vejam que é aqui na ECMA International que os padrões aí para a linguagem JavaScript são realizados, ok? As mudanças na linguagem e tudo mais são feitas pela ECMA Script, tá? Ou melhor, pela ECMA International, né? E ECMA Script é o nome do JavaScript, tá? O JavaScript rapidamente adquiriu aí uma ampla aceitação como linguagem de script para o lado do cliente, né? E, como consequência, a Microsoft desenvolveu uma linguagem compatível com o JavaScript, que é chamada de JScript. Por que ela utilizou JScript e não JavaScript? Porque a concorrência no início era forte entre a Netscape e o Internet Explorer, ok? E para a Microsoft evitar aí problemas de registro de marca, já que JavaScript era uma marca da Netscape, ela deu o nome de JScript. E o JScript da Microsoft adicionou aí
novos métodos para consertar métodos do JavaScript original da Netscape que apresentavam um problema. Então, o JavaScript foi incluído no Internet Explorer 3, que foi liberado em agosto de 96. O JavaScript da Netscape e o JavaScript da Microsoft são linguagens muito similares, tá? E são até usadas aí, né, os termos são até usados aí de forma intercambiável, ok? Mas o JavaScript da Microsoft apresenta aí algumas características que não são iguais ao JavaScript, tá, da Netscape, ok? Então é por isso que estamos aqui no site da SMA International, ok? É ela que faz os padrões aí JavaScript. E, como curiosidade, temos o JavaScript, tá, da Microsoft, que é o SMA Script 3. Ele é baseado no SMA Script 3. Claro que assim, são coisas muito específicas que vão possuir alguma diferença entre JavaScript e JavaScript, ok? Atualmente, você pode utilizar aí JavaScript como JavaScript aí, que é praticamente a mesma coisa, ok? E agora, recentemente, né, continuando a história, veio o surgimento do Ajax, que é onde o JavaScript teve a sua popularidade aumentada e recebeu mais atenção, tá? O resultado dessa maior atenção ao JavaScript foi a proliferação de frameworks e bibliotecas, além de práticas de programação melhoradas e o aumento do JavaScript fora do ambiente de navegadores. Ou seja, o JavaScript também pode ser utilizado fora dos browsers, ok? Dependendo da situação, você pode utilizar aí, ok? O JavaScript fora do browser, tá? Veja que o Ajax, ele aumentou a popularidade do JavaScript, pois ele trouxe aí novos recursos para a interface, ok? Antes do Ajax, por exemplo, para você carregar aí uma tabela grande, você tinha que esperar carregar a tabela inteira, ok? Com o Ajax, foi utilizado aí a programação, a comunicação assíncrona, e aí pode se carregar partes da tabela apenas, de acordo com a necessidade do usuário, ok? Por exemplo, o Facebook, o Instagram, todas essas plataformas sociais utilizam muito o Ajax, ok? Que é feito em JavaScript, ok? Outro framework bastante famoso que também é feito em JavaScript é o jQuery, ok? Todo mundo já ouviu falar de jQuery, pelo menos quem trabalha, né, com programação web, tá? Também é feito com JavaScript, tá? Mas como o JavaScript funciona, né? Como ele trabalha? Bom, como eu já disse, o JavaScript ele funciona do lado do cliente, ele funciona no navegador, tá? Então ele funciona aí junto com o CSS, o HTML e outras linguagens que são executadas no navegador, do lado do cliente, tá? Veja só, ele não roda no servidor web, tá? Ele funciona no navegador do cliente, ok? Ele funciona dentro do Chrome, dentro do Internet Explorer, dentro do Firefox, e não no servidor web, tá? Tanto faz se Linux ou Windows ou servidor web, uma vez que a linguagem JavaScript vai funcionar aqui dentro do navegador. O navegador, sim, pode interferir em alguns recursos aí do JavaScript, principalmente os mais recentes, tá? Então, essa figura ilustra bem isso daí. Desse modo, o que a gente tem aí? Se o JavaScript funciona no navegador do usuário, né, do cliente, então se ele tiver um computador lento, o JavaScript vai funcionar mais lentamente, ok? Já que ele depende dos recursos de processamento da máquina do usuário, tá?
Então, se você fazer um programa muito complexo em JavaScript e o usuário tiver um computador lento, vai ficar lento. Tá? Ao contrário, por exemplo, de quando você trabalha com linguagens do lado do servidor, onde você depende da estrutura do servidor web. Ok? E, além disso, né, o JavaScript também, como eu já disse, é uma linguagem de programação orientada a objetos. Então, ela utiliza aí o conceito de objetos, propriedades, métodos e eventos, o que facilita bastante aí para quem já conhece alguma outra linguagem de programação orientada a objetos. Tá? Mas vocês, quem não conhece, não precisa se desesperar, pois vamos ver aí todos esses conceitos durante o nosso curso de JavaScript. Ok? Aqui, vou mostrar aqui para vocês, né? Veja que do lado do cliente, né, no servidor, né, ou melhor, no browser, né, nós temos aí o JavaScript, tá, que é a programação, o CSS, que trabalha com a aparência, e o HTML, que trabalha com a estrutura. Os três juntos que formam uma página de internet que é exibida no navegador. Tá? Voltando agora aqui, tá? Vamos ver alguns exemplos aí de JavaScript, né? De utilização aí de código JavaScript. Esse aqui é muito interessante, por exemplo, né? Ele trabalha com uma rotação 3D, tá? Dos objetos, né? Bem, olha, é muito perfeito. É feito com JavaScript, essa interação aqui. Ok? Vamos lá. Também temos aqui um site onde temos uma enorme variedade de sites famosos aí com JavaScript. Temos esse Tweetmap, que mostra aí os países que estão proporcionalmente postando mais tweets, né, na rede, no Twitter, tá? Temos aí Nike Nike M versus W, também é um site que utiliza aí muita programação JavaScript. TheTrip é outro site também que utiliza muito programação JavaScript. SI Digital também, ok? Bom, aqui tem outro também site. Veja, eu diria que a maioria dos sites, né, da internet utilizam JavaScript um momento ou outro, tá? Mesmo porque você precisa, se tiver um botão, você precisa de JavaScript para o usuário interagir com aquele botão, ok? Senão não tem como. Então vamos lá. Olha aqui, vamos ver esse exemplo aqui. E com o HTML5 e CSS3, o JavaScript está ganhando mais importância ainda, porque com HTML5 e CSS3, agora podemos programar aí objetos gráficos vetoriais. Tá? Muito bacana aqui o exemplo. Por exemplo, aqui provavelmente deve utilizar isso. Ó. Não é feito com Flash, que é feito com JavaScript, HTML5 e CSS3. Podem ter certeza. Tá? Não tem nada de Flash aqui não. Aí. Ok? Por isso que o JavaScript é uma linguagem aí que deve ser aprendida por todos aqueles que trabalham com programação web. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula, onde vamos construir o nosso primeiro exemplo de aplicação aí, né, de programa com JavaScript. Até lá!